No mesmo lugar em que existem crianças pedindo dinheiro, tem adultos aguardando o momento de aliciá-las para o trabalho infantil. Em 2019, o IBGE contabilizou 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos realizando trabalho infantil. No mundo, existiam 160 milhões, conforme a OIT em 2020. Os números aumentaram após a pandemia. Estudos feitos pela OIT e pela Unicef constataram que, infelizmente, depois da pandemia, nós tivemos uma regressão de números que tínhamos conseguido melhorar, né? Depois de 2 décadas, foi a primeira vez que nós tivemos aumento no percentual de crianças e adolescentes sendo exploradas no trabalho infantil. Dentro do programa, nós trabalhamos com 3 principais eixos. Um de conscientização, onde o Poder Judiciário ele vai atuar conscientizando e educando a nossa sociedade com relação ao trabalho infantil, o que é esse trabalho, por que ele é proibido, quais são as consequências desse trabalho, mas também temos as áreas de interseccionalidade, onde o Poder Judiciário, de mãos dadas com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e também com essas instituições que estabelecem as questões da aprendizagem, e aí entra o terceiro eixo, que é o estímulo à aprendizagem, vão estabelecer realmente uma corrente coordenada, né, e de ações permanentes nas quais nós vamos contribuir para que esse trabalho infantil ele realmente seja erradicado. Inclusive, o Brasil ele assumiu um pacto global, um pacto em nível internacional, que até 2030, né, chamado Agenda 2030, os países eles devem cumprir metas estabelecidas dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro desses objetivos, nós temos aí a erradicação do trabalho infantil. O Poder Judiciário também precisa ajudar através dos seus julgamentos, das suas análises de casos concretos, para que nós possamos aumentar a lente social e muitas vezes enxergar aquilo que está invisibilizado na nossa sociedade. Qualquer tipo de trabalho é proibido para os menores de 16 anos, exceto na situação de aprendiz a partir dos 14. No caso do aprendiz, a frequência na escola deve ser mantida e, o mais importante, prezando pelo desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que o adolescente empregado faça trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso. O contrato de aprendizagem tem requisitos, entre eles a anotação da carteira de trabalho e a frequência na escola. É uma forma, inclusive, de preparar o jovem e adolescente para o mercado de trabalho sem que haja uma evasão escolar. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. No meu sentir, é uma das formas mais perversas de exploração do trabalho humano. Por quê? Porque ela quebra sonhos, ela sonega futuros, ela pega a parte mais fragilizada da sociedade para punir, que são as crianças e os adolescentes. A gente escuta muito se falar, é melhor trabalhar do que roubar. Mas por que uma criança de uma família vulnerável economicamente só pode ter 2 destinos? Ou ela trabalha ou ela rouba? Ela não tem possibilidade de ter um futuro diferente? Porque as crianças com mais recursos financeiros têm direito à saúde, ao lazer, à cultura e à educação. Mas as crianças pobres não. Então elas teriam que trabalhar ou então elas vão roubar, vão virar ladrões. Eu acho que essa não é uma visão correta. Nós temos que quebrar isso e parar de repetir. Há dados do Ministério da Saúde que demonstram que as crianças se acidentam 6 vezes mais do que os adultos no ambiente de trabalho. E por quê? Porque o ambiente de trabalho não é construído, não está formatado para uma criança. O trabalho infantil está atrelado às piores formas de trabalho, como o trabalho forçado análogo à escravidão, a exploração sexual e o recrutamento em atividades ilícitas. O trabalho infantil compromete o desenvolvimento intelectual da criança e do adolescente. Por exemplo, a criança que vai para a escola, que ficou em um ambiente de trabalho, né, por algum tempo, ela não consegue concentrar-se no ambiente escolar da forma que ela poderia. Isso compromete o desempenho escolar dessa criança. E muitas vezes esse desempenho escolar, a criança não se sente estimulada a frequentar a escola porque ela não dá conta, começa a ter notas baixas e vai só piorando o rendimento escolar. A criança, na verdade, ela precisa brincar.
né? Na brincadeira que ela simula a vida adulta. Então, se a criança é privada desse momento de brincadeira, e o adolescente é privado também do seu momento de sociabilidade com seus pares, seus amigos, na escola, no ambiente em que vive, ela está sendo privada do seu desenvolvimento como ser humano de forma integral. Esses adolescentes, eles estavam cumprindo medida socioeducativa porque estavam envolvidos com o tráfico de drogas, que é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, foi desenvolvida uma atividade com eles, uma oficina, onde eles podiam criar poesias. Essa oficina foi trabalhosa, imensamente trabalhosa no início, mas deu frutos maravilhosos. A gente pôde perceber, enquanto equipe, né, que estava desenvolvendo a atividade, a evolução desses adolescentes, a sensibilidade deles para um mundo que eles não tinham noção do que era poesia, né? E eles se encantando com a atividade da poesia, né? De poder elaborar uma poesia com a própria família, né? De poder falar de seus sentimentos, das suas emoções. Foi maravilhoso, né? E quanto isso mexeu com a autoestima deles, né? Em saber que eles podem ir muito mais além do que propriamente a poesia em si, que eles podem ser protagonistas da sua própria história. A criança trabalhadora é naturalmente compelida a inibir seus impulsos de ser espontânea e livre, pois assume a identidade de trabalhadora e não mais de criança, perdendo seu senso do que é lúdico e da fantasia. É interessante falar da lista TIP, que ela foi criada no âmbito da CONAET, a Comissão Nacional pela Erradicação de Trabalho Infantil, criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. E a discussão das atividades que deveriam ser incluídas na lista TIP, proibidas para ser exercidas por crianças e adolescentes, essa discussão ela foi feita de forma quadripartite, com a participação de representantes do governo, organizações de trabalhadores, empregadores e sociedade civil. E é interessante também destacar da lista TIP que ela não só traz as atividades que são prejudiciais a crianças e adolescentes, como também as razões, os malefícios e os prejuízos à saúde e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ou seja, é interessante porque quando a gente conversa com os pais responsáveis, mães, essas crianças e adolescentes, quando a gente identifica a situação de trabalho infantil, a gente pode mostrar para eles por que essas atividades são proibidas. É uma forma, inclusive, de sensibilizar essas famílias e também os adolescentes e empregadores das razões de a gente buscar o afastamento das crianças e adolescentes dessa situação de trabalho infantil. E outro dia mesmo, eu estava na rua, fazendo um lanche e veio uma adolescente vendendo bala, o que é, infelizmente, ainda muito comum aqui em Brasília, e eu acho que a pandemia também cresceu esse número de vendedores ambulantes. Então, eu estava lanchando, era de noite, e era uma menina que tinha 15 anos e precisava ajudar a mãe, que inclusive tinha uma filha com deficiência. Eu pedi os dados, perguntei para ela se ela conhecia o programa de aprendizagem profissional. Ela disse que era um sonho ser aprendiz, mas ela não tinha tido essa oportunidade. E nós conversamos com uma empresa e uma entidade qualificadora. E eles compreenderam a importância e o papel da empresa e da entidade para reduzir o trabalho infantil no DF. E conseguimos incluir essa adolescente na aprendizagem. Aí depois, quando eu recebo a ligação, tia, você mudou a minha vida, faz tudo valer a pena. Obrigada, tia Karina. Estou muito feliz que eu vou trabalhar na Caixa. Deus te abençoe, viu? Feliz ano novo. A Constituição Federal assegura ao jovem o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, um dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O trabalho infantil é ilegal e deve ser erradicado. A dignidade e as boas oportunidades devem ser desenvolvidas para quem representa o futuro. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido enquanto tiver trabalho infantil.
E se a gente quer um mundo melhor, tem que ser um mundo melhor para todo mundo. Nós não temos que deixar uma parcela excluída dessa melhoria, né? Não existe razão para que algumas crianças sejam amadas e outras excluídas.